Questão 61. Encontre a filinha de x. Depois, verifique se sua resposta é razoável comparando os gráficos de f e de f'. Tá? Então, a primeira providência aqui é calcular a derivada dessa função. Observe você que aqui a gente tem um produto, tá vendo? Então, vou usar a regra do produto para derivadas, considerando a primeira função como sendo a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado e a segunda função como sendo o arco seno x, tá? Então, aplicando a regra do produto para derivadas, a gente obtém o seguinte: f' de x é igual derivada da primeira função, a derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Só que pela regra da cadeia, a gente deve multiplicar pela derivada de 1 menos x ao quadrado, que é menos 2x. Então, menos 2x. É o primeiro passo, ó. Derivada da primeira função vezes a segunda, que é o arco seno x, mais a primeira função, que é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, a primeira função, vezes a derivada da segunda. A derivada da função arco seno x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Um pouco mais, f' de x, é igual. O que dá para simplificar? Esse 2 com esse, né? Esse 2 com esse. O que vai sobrar aqui? Menos x, arco seno x, isso tudo sobre quem? Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, né? É o que sobra aqui na primeira parcela. Menos x, arco seno x, sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Bom, a segunda parcela, essa raiz com essa você pode simplificar. Sobra o quê? Mais 1. Pronto. Tá aí f' de x. É a primeira parte do problema, obter f' de x. A segunda parte do problema é verificar se os gráficos se é razoável isso que a gente achou, comparando os gráficos de f e de f'. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar aqui com a função f de x, né? O f de x é igual a quem? Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, isso aqui ainda vezes a função arco seno x. Arco seno x. Pronto, essa aqui. Pronto, tá lá a função f de x, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, vezes arco seno x. Tá aí o gráfico dela, né? Agora eu vou entrar com a derivada. Para entrar com a derivada, você faz assim, ó, f'. Pronto, dá um enter, já aparece a função derivada. Vamos mudar a cor aqui? Vamos colocar aqui um azul. Tá, pronto. O que ele está pedindo para a gente fazer? Para a gente comparar, né, esses dois gráficos, ver se são razoáveis, né, a resposta que a gente achou, se é razoável, tá? Bom, o que você deve ter em mente, pessoal? Você deve ter em mente o seguinte, que f' de x te dá o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x. É isso que você deve ter em mente, tá? Então, vamos olhar inicialmente para o gráfico em vermelho, ó. Olha para esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui está parecendo que tem abscissa menos 0,7 aproximadamente. E aqui nesse pontinho a reta tangente é horizontal, tá vendo? Aqui a gente tem uma reta tangente horizontal. Significa então que o f' de menos 0,7 dá zero, ou seja, o gráfico em azul corta o eixo x no ponto de abscissa menos 0,7. É o que está acontecendo aqui, tá vendo? Bom, aqui na origem, tá vendo? Na origem, é porque o gráfico está meio fora de escala, né? Tá? Mas aqui a gente tem uma reta tangente aqui na origem de inclinação 1. É por isso que o gráfico em azul está tocando o eixo y aqui no 1, tá? Bom, o que mais? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui com a reta vertical x igual a menos 1, por exemplo. X igual a menos 1. Tá aí, ó. X igual a menos 1 e x igual a 1. Tá vendo? Ó, o que está acontecendo aqui? O que a gente observa? Quando o x está... Imagina um pontinho aqui, olha, que tem a abscissa próximo de menos 1. Quando eu considero as retas tangentes ao gráfico de f,
para x próximo de menos 1, o que a gente observa? Essas retas são decrescentes e muito inclinadas. Significa que os seus coeficientes angulares são muito grandes, porém negativos. É por isso que o gráfico está vindo aqui para baixo, é o gráfico da derivada. Ó. Tá vendo? Mesma linha de raciocínio aqui, olha. Quando o x se aproxima de 1, as retas tangentes a esses pontos de abscissa x próximos de 1, elas continuam sendo decrescentes e muito inclinadas. Significa que o seu coeficiente angular é muito grande e negativo, ou seja, a derivada é muito grande e negativa. Por isso que o gráfico está vindo aqui para baixo. Tá bom? Então, realmente, são razoáveis, né? Isso que ele está pedindo para a gente verificar. Verifique se a resposta é razoável comparando os gráficos de F e F'. Então, a resposta realmente é razoável.